Muitíssimo obrigado. Quantas informações trazidas aqui, com documentos oficiais, pelo nosso querido Ademar José Jevaé. Mais uma vez, eu fico feliz em ver que o Brasil, ele tem um histórico, né, com arquivos já liberados, com documentos registrados, e ouvi falar que as nossas Forças Armadas têm um respeito sobre o assunto. Isso é importante, porque a regra da boa convivência é o respeito. Então, o próprio Senado americano, repetimos aqui, fez uma audiência pública recentemente, nesse mês passado, em maio, sobre o tema lá nos Estados Unidos. Então, é muito importante perceber essa sincronicidade. Eu quero dizer que nós estamos com uma audiência muito boa para as sessões do Senado, né? Nós estamos aqui com uma audiência de 1.300 pessoas somente no YouTube. Também uma transmissão da TV Senado, a gente não tem como calcular, mas as pessoas têm realmente interesse nesse assunto e a gente tem que ouvir. É obrigação a gente abrir o espaço aqui dessa casa de forma democrática, de forma inclusiva, para todas as visões sobre temas de interesse também da nossa população. Quero saudar aqui mais visitantes que estão chegando ao Senado Federal, que estão visitando aqui, conhecendo as nossas instalações. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença de vocês. E eu já chamo aqui imediatamente para a próxima fala o senhor Jackson Luiz Camargo, ele que é especialista em análise documental oficial. Ele tem livros publicados também sobre o tema. Eu tive a oportunidade de assistir a palestra dele no congresso que houve em março lá em Curitiba. O próximo vai ser em São Paulo, é isso, Ademar? Vai ser em São Paulo em setembro. Em setembro vai ter um em São Paulo, também com presença, inclusive, de nomes internacionais, né? E eu já passo a palavra aqui ao senhor Jackson Luiz Camargo para a sua exposição em 15 minutos, com a tolerância aí de mais 5 da presidência da Casa. Muito obrigado. Excelentíssimo senador, todos aqui presentes, senhoras e senhores, bom dia. Eu venho apresentar para todos, para a audiência que está nos assistindo, sobre um dos eventos ufológicos mais importantes ocorridos aqui no Brasil, e eu diria também no mundo, que é um evento que durou 13 horas, foram 13 horas de manifestações, com milhares de testemunhas. É o caso ufológico mais testemunhado da história da ufologia mundial, sendo testemunhados por pessoas de todas as raças, todos os credos, religiões, formações, idades, por civis, por militares, por pilotos, por pessoas muito gabaritadas, e que foi registrado oficialmente em documentos da Força Aérea Brasileira, foi confirmado em coletiva de imprensa pelos militares, e que ocorreu na noite de 19 de maio de 1986. Eu vou resumir 13 horas de manifestações em alguns slides, para a gente ter uma ideia geral do que aconteceu. Eu pediria que colocasse a apresentação, por favor. Esses eventos começaram por volta das 17 horas de 19 de maio de 1986. Os primeiros avistamentos ocorreram na zona rural de Santa Isabel, um único objeto sendo observado por aproximadamente 1 hora, ali onde nós temos aquela indicação, com aquela flechinha amarela no canto inferior esquerdo, indica o movimento do objeto que ele fez às 18 horas de 19 de maio de 1986. Neste momento, ele se posicionou
a noroeste da torre do aeroporto de São José dos Campos, e a partir desse momento começou a ser observado a partir da torre de controle do aeroporto local. Na torre de controle nós tínhamos o operador de plantão, Sargento Sérgio Mota da Silva, que... Oi? Isso. Que a gente vê nessa imagem, ele observou esse objeto e entrou em contato com outros centros de controle, primeiramente com a torre de Guarulhos, para confirmar se era uma aeronave. Ele, sendo um operador extremamente competente, experiente na função, ele já percebeu que não era algo normal que estava sendo observado, porque o objeto ficou longo tempo parado em determinada posição. Eu indiquei na imagem à esquerda, nós temos um objetinho vermelho, eu só intensifiquei o objeto na reprodução para que a gente tenha uma noção. O que ele via era como um farol de aeronave e estava parado no céu. Após ele entrar em contato com os primeiros centros de controle, o controle São Paulo, que gerencia o tráfego aéreo se aproximando para a cidade de São Paulo, telefonou para a torre, questionando a presença de um objeto a leste do aeroporto. O sargento Sérgio Mota observava um objeto a noroeste. O APP São Paulo, que é o controle de São Paulo, captava outro objeto a leste. Então nós já tínhamos 2 objetos. Isso era apenas o início das manifestações. E depois nós tivemos aí a presença de outros objetos que foram surgindo. Certo. E outros objetos foram surgindo. Aqui na esquerda nós temos um mapa já da manifestação dos objetos entre 19 e 20 horas. Então perceba que continuamente foram surgindo novos objetos. Surgiram sobre a região de Guaratinguetá, Caçapava, todo o Vale do Paraíba, sobre a cidade de São Paulo, na orla da cidade do Rio de Janeiro, sendo observado por vários moradores da cidade também, inclusive pelo brigadeiro Sócrates Monteiro, que observou da janela do apartamento dele, na praia de Copacabana. Tivemos avistamentos a partir da escola situada lá em Resende, Academia Militar das Agulhas Negras, alunos da instituição observaram esses objetos. Em Caçapava, aliás, em Guaratinguetá, 2.000 militares ali presentes observaram a passagem desses objetos ao mesmo momento em que ocorria um blackout gerado pela interferência gerada por esses objetos. E várias outras cidades de São Paulo foram reportando também avistamentos, inclusive em outros estados. Na região de Uberlândia, na zona rural da cidade, também surgiram relatos. Em São José do Rio Preto, uma família trafegando pela zona rural observaram a aparição de um objeto em forma de arraia que sobrevoou o veículo e causou pane elétrica no automóvel. E as manifestações não pararam por aí. Por volta das 20 horas, surgiram outros objetos na região de São José dos Campos. Nós temos na representação, nós temos o alinhamento da pista com 2 objetos cintilantes, mudando de cor. E a gente tem as gravações atualmente das conversas feitas na torre de controle com outros centros de controle. O sargento que operava a torre de controle relatando a aparição desses objetos e ele relatando a presença desses 2 objetos na torre a noroeste da cidade, como a gente observa na imagem. Ao centro da imagem, nós temos um outro objeto que ele descreveu como um ponto branco, que estava mais a norte da cidade. E enquanto ele relatava para a defesa aérea o que ele estava vendo, ele observou um objeto triangular com luzes nas extremidades que fez um voo rasante e deixou ele extremamente impressionado. Esse objeto ele era extremamente escuro, porque ele observou esse objeto voando, passando contra as luzes da refinaria da Petrobras. Então o objeto estava muito próximo da refinaria, entre a refinaria e o aeroporto, então praticamente na zona urbana da cidade, a baixa altura, e esse avistamento deixou ele bastante impressionado. Além da torre de controle do aeroporto, e além dos avistamentos na cidade do Rio de Janeiro, aeronaves em trânsito do Rio de Janeiro para São Paulo tiveram avistamentos,
eu encontrei relatos de passageiros de aeronaves relatando a presença desses objetos acompanhando o voo. Tenho relatos de outras pessoas na cidade de São Paulo, pessoas principalmente na altura da Avenida Ricardo Jafé, observando um objeto muito grande sobre a cidade, por volta das 20 horas. E esse objeto foi relatado à Força Aérea, e nós temos o áudio também de uma das comunicações da Força Aérea, questionando se havia alguma aeronave militar sobre aquela cidade naquele momento, porque havia o relato de um objeto que estava pairando sobre a cidade. E também temos situações um pouco mais dramáticas, em que pilotos se assustaram com um objeto em tráfego essencial, ou seja, um objeto que se aproximava em sentido contrário da aeronave em aparente rota de colisão. Isso gerou uma certa tensão nos militares, que solicitaram apoio da Defesa Aérea, no sentido de identificar o que era esse fenômeno, confirmação de radar e tudo mais. Por volta das 21 horas, o coronel Osiris Silva, que foi ministro, ele voltava de Brasília para São José dos Campos, junto com o comandante Alcir, a bordo desta aeronave que a gente observa no canto esquerdo, uma aeronave Xingu, e eles foram questionados se avistavam alguns objetos. E eles entraram em perseguição a esses objetos. Por 4 momentos, eles observaram esses objetos e tentaram se aproximar. E um desses objetos era especialmente grande. Ele observou a razoável distância. Então, o coronel Osiris não tinha a noção de tamanho, mas testemunhas em terra, testemunhas que eu descobri depois, conseguiram calcular o tamanho desse objeto e calcularam este objeto, que seria uma nave-mãe, que foi relatada nos áudios da Força Aérea gravados na ocasião. Este objeto teria em torno de 1.500 metros de comprimento e teria objetos menores acompanhando o voo desse objeto maior. Em Brasília, aqui nos arredores da cidade, na região do Gama, nós temos um centro de instrução da Marinha, na época com a denominação CADEST, hoje já tem outro nome. Havia 120 militares presentes na ocasião e eles observaram a passagem de objetos sobre a unidade, e muitos deles tiveram que ser amparados devido ao impacto emocional do avistamento. Ainda à direita, nós temos 3 fotografias dos objetos que foram publicadas no jornal Vale Paraibano, dias depois, que foram feitas naquela noite pelo repórter Adenir de Brito. Ele foi alertado de que havia objetos sobre a cidade e ele fez essas fotografias, que depois os negativos foram levados por um cientista para análise e os negativos nunca foram devolvidos e a análise em si também nunca foi revelada. Aqui nós temos outro mapa indicando as manifestações por volta das 21 horas. E essas manifestações muito provavelmente excedia o tamanho, a quantidade de 21 objetos relatados pela Força Aérea. Dada a quantidade de cidades, de testemunhas, existe um número muito superior a 21 objetos. Conversando com militares, eles confirmaram que esse número de 21 objetos é apenas o que foi registrado nos radares e confirmado visualmente pelos militares. Se algum civil observou objetos em outras regiões e não foi, de alguma forma, captado nos radares, isso não entrou na contagem da Força Aérea. Tá? Então, é um evento muito mais grandioso do que a gente imaginava. No mesmo momento em que ocorriam essas observações aqui no Brasil, começaram observações semelhantes, com o mesmo tipo de comportamento, o mesmo tipo de objetos relatados no nosso vizinho Uruguai. Diante de tanta manifestação, diante do sobrevoo desses objetos em bases aéreas e unidades estratégicas do governo brasileiro, foi acionado vários caças para fazer a interceptação. À esquerda, nós temos o Tenente Kleber, primeiro piloto a decolar para interceptação. Ele decolou às 10h34. Ele avistou um objeto luminoso por aproximadamente 20 minutos. Ele perseguiu esses objetos, esse objeto que ele viu, que apareceu no radar de bordo dele, apareceu nos radares da Força Aérea,
E durante essa perseguição ocorreram interferências em equipamentos de bordo que colocaram em risco a segurança da aeronave, inclusive, em função da desorientação que essa interferência produzia. Mas com extrema competência do piloto e dos operadores, ele foi orientado para voltar para a base. Aqui à direita nós temos o capitão Jordão, que decolou às 10h50. Ele avistou luzes e, em determinado momento, 13 objetos se colocaram à cauda da aeronave voando em formação, sendo 6 de um lado, 7 do outro, demonstrando completa inteligência, né, no comportamento desses objetos, e o que exclui qualquer possibilidade de fenômeno natural, como alguns céticos tentaram colocar nesse caso. O piloto, após ser seguido por esses objetos, ele tentou fazer uma manobra para observar o que estava seguindo a aeronave e ele não viu nenhum objeto, pois esses objetos já estavam se afastando. Outros 3 pilotos que foram acionados para a perseguição, na parte superior nós temos o capitão Viriato. O capitão Viriato, ele conseguiu em 5 ocasiões travar o radar de bordo dele nesses objetos e pelo radar de bordo ele viu uma aceleração gigantesca de um desses objetos que atingiu aproximadamente Mach 15, entre 15 e 18 mil km por hora, uma velocidade que até hoje nossas aeronaves não conseguiram igualar. E além desse objeto acelerar numa velocidade muito alta, ele fez isso voando em zigue-zague. Qualquer aeronave terrestre que atinge essa velocidade, se tentar fazer uma curva fechada nessa velocidade, vai ser destruída, porque a resistência, a pressão gerada na aeronave é muito grande e coloca a aeronave em perda total. O capitão Rodolfo, ele foi acompanhado por um objeto que se manifestou de forma inteligente à aeronave dele. Inclusive, quando ele fazia a manobra, o objeto se antecipava, colocava à frente da aeronave ou atrás da aeronave, antecipando a manobra que ele realizava. Não foi captado no radar de bordo dele, apenas nos radares de solo, e ele também não avistou nada. Embaixo, nós temos o capitão Rosenberg, que não viu e também não registrou nada em seu radar de bordo. Isso tudo teve ampla cobertura da imprensa e foi confirmado em 2 coletivas da imprensa da Força Aérea Brasileira, nos dias 21 e 23 de maio. E foi prometido, então, um relatório para 30 dias depois, e ele só saiu aproximadamente 30 anos depois. Mas o relatório em si é bastante revelador. Aqui nós temos algumas páginas de documentos sobre o caso. À esquerda, nós temos documentos brasileiros. À direita, nós temos documentos americanos, falando sobre essa noite cheia de avistamentos aqui no Brasil. Jackson, se você me permite, por favor, só para registrar aqui a presença, você vai ter o seu tempo, não se preocupe, a gente repõe, mas eu gostaria de saudar aqui os alunos do ensino fundamental do Colégio Indy, Instituto Natural de Desenvolvimento Infantil aqui de Brasília. Sejam muito bem-vindos ao Senado Federal. Eu fico muito feliz. Cada vez mais a juventude, crianças, adolescentes, pessoas como a gente viu há pouco aqui também, já adultas, idosas, vindo visitar aqui o Senado Federal, que está aberto para visita, né? Depois desse período de pandemia, está aberto. E as pessoas estão vindo mesmo conhecer o que é seu, onde se tomam aqui decisões importantes para o país. Muito obrigado aos professores, né, pela iniciativa, parabéns, e aos alunos. Deus abençoe vocês. Tudo bem. Restituído o seu tempo, fique tranquilo. Desculpa interromper. Obrigado, senador. Então aqui nós temos 3 trechos interessantes do relatório final que saiu quase 30 anos depois. Conclusões da Força Aérea Brasileira. Estes objetos registrados naquela noite variam suas velocidades da gama subsônica até supersônica, bem como mantêm-se em voo pairado, ou seja, os objetos em dado momento estavam estáticos no céu, em dado momento estavam acelerando até Mach 15. Capacidade de acelerar e desacelerar em modo brusco. Isso é uma característica bastante interessante porque era algo praticamente instantâneo. A aceleração e desaceleração, se fosse uma aeronave convencional nossa, por exemplo, qualquer piloto a bordo sofreria as consequências, né? Seriam consequências fatais para quem estivesse a bordo.
O item 3 é o mais interessante. Conclusão da Força Aérea. Como conclusão dos fatos constantes observados em quase todas as apresentações, este comando é de parecer que os objetos são sólidos e refletem, de certa forma, inteligência pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar em formação, não forçosamente tripulados. Conclusão da Força Aérea possivelmente exclui a possibilidade de haver algum tripulante dentro desses objetos. Alguns objetos relatados naquela noite tinham 30 metros de diâmetro ou comprimento. Outros tinham 1.500 metros de comprimento, conforme relatos. A maioria deles em torno de 100 metros. Um objeto com esse tamanho, eu presumo que obrigatoriamente deve ser tripulado. Por quem? Ainda não sabemos. Isso ocorreu em 19 de maio de 1986. Numa época que não havia celulares, as pessoas praticamente não tinham câmeras a postos em casa para uma fotografia, filmadoras, etc. Não havia internet. Eu pergunto a cada um de nós aqui, hoje, se esse evento se repetisse hoje, quem estaria preparado para isso? Seria um evento que seria amplamente divulgado, filmado por milhares de pessoas, seria noticiado em tempo real, as pessoas seriam alertadas pelo WhatsApp, iriam lá para fora e iriam ver toda essa manifestação. Haveria como negar a realidade desses fatos diante de um evento dessa magnitude? Nós, ufólogos interessados no tema, estudantes desses mistérios, temos a preparação para encarar esse fato. Mas e quem não tem conhecimento sobre isso? Qual seria o impacto gerado nessas pessoas? Possivelmente o impacto não seja bom. Muitos iriam se questionar as próprias crenças, sentiriam inseguranças. Então, é extremamente importante que autoridades da Força Aérea, e principalmente, eu chamo aqui Marinha e Exército, que nunca liberaram suas documentações, que façam, que forneçam essas documentações, para que a gente possa conduzir um estudo mais aprofundado sobre eventos como esse, para que a gente possa conscientizar a população, mostrar que é um fato real, que isso ocorre, que é verdadeiro, e principalmente que seja formada uma comissão, como já foi dito aqui, formada por militares, cientistas e ufólogos, para estudar isso, entender esse fenômeno e conscientizar a população, porque se eles são inteligências não humanas, não originadas em qualquer nação da Terra, um dia eles podem resolver fazer um contato. E a gente precisa estar pronto para isso. Essa é a minha mensagem. Obrigado a todos. Muitíssimo grato, senhor Jackson Luiz Camargo, gestor em tecnologia de informação, especialista na análise de documentação oficial. Ele que é membro do Centro de Investigação e Pesquisa Exobiológica, CIPEX, consultor da revista UFO e editor do site Portal Fenômeno. É autor dos livros UFOs no Espaço e na Lua e A Noite Oficial dos UFOs no Brasil, né? Então, fico muito feliz com a sua participação. Muito obrigado por ter vindo aqui ao Senado Federal, pela excelente exposição. E eu já parto aqui logo, primeiro para avisar que eu dei uma informação aqui equivocada de que estava sendo transmitido ao vivo pela TV Senado. O YouTube, sim, desde o início está transmitindo, mas como está acontecendo uma sessão na Comissão de Direitos Humanos agora também, a nossa sessão aqui no Senado foi confirmada que vai ser, às 14 horas, vai ter a reprise dela, né? Vai ser a transmissão e vai ter a reprise na TV Senado. Então, para já dar essa informação aqui. Vamos lá. Vamos agora eu queria chamar aqui para assumir a tribuna, ou do qual lado você quiser, mais um convidado que vai fazer aqui uma explanação, que é o seu Rony Vernet.
Ele que é engenheiro eletrônico e de computação, com especialização em automação industrial e telecomunicações, mestrando em física pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e é funcionário de carreira do sistema Petrobras e professor do ensino técnico da rede estadual do Rio de Janeiro. Então, muito obrigado aí pela sua participação e fique à vontade aí para fazer a sua exposição. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor senador Eduardo Girão, demais autoridades presentes, povo brasileiro. Os casos que serão mostrados a seguir são impressionantes, não apenas porque revelam que existem fenômenos ainda não compreendidos e que estão interessados em nossos povos indígenas e ribeirinhos da Amazônia, mas também porque esses incidentes foram comprovadamente investigados pelo governo brasileiro, cujos documentos estão disponíveis pela Lei de Acesso à Informação e também pelo Arquivo Nacional. Alguns desses casos são sensíveis, pois envolvem sequelas permanentes e mortes de pessoas. Entretanto, apenas fechar os olhos e ignorar esses fatos não irá nos ajudar a entender a origem desse problema. Façamos uma reflexão. Quando nós, pesquisadores, pegamos o helicóptero e descemos na floresta amazônica, dopamos uma onça, colocamos GPS, fazemos procedimentos invasivos nessa onça, para estudá-la e preservar a sua espécie, é uma agressão? E se essa onça vem a morrer por uma reação natural do seu organismo ao dardo tranquilizante que foi colocado nesse animal, é um assassinato? Na visão do animal, provavelmente sim. Mas na visão do pesquisador, ele estava tentando apenas proteger aquela espécie. Para nos permitir interpretar essas questões, e precisamos avançar a ciência na fronteira do desconhecido, e entender a origem e as intenções desses fenômenos. Se puder colocar os slides, por favor. Os documentos que vamos falar são documentos oficiais sobre casos no Maranhão e Pará e documentos também no Acre, tanto da Força Aérea Brasileira quanto da Polícia Federal, FUNAI, Ministério Público. Acho que não está passando. Sim, obrigado. O primeiro caso que vamos comentar é o caso de 29 de abril de 77, na Ilha dos Caranguejos, numa embarcação, pessoas retirando madeira de uma ilha, foram atingidas por uma luz, uma pessoa veio a óbito, 2 ficaram feridos. E a partir desse incidente, que foi amplamente noticiado, e é um trecho de um jornal, né, do estado do Maranhão, esses fenômenos começaram a pipocar por cidades dos estados do Maranhão e também no Pará, na divisa ali do Maranhão. Eram chamadas bolas de fogo, que sobrevoavam as casas dos ribeirinhos e disparavam feixes de luz, causando-lhes efeitos fisiológicos, como fraqueza, vermelhidão, paralisia, amortecimento, dor de cabeça, desequilíbrio, confusão mental e desmaio. A maioria das vítimas eram pessoas simples, ribeirinhos e pescadores, que eram atacados na maior parte das vezes quando estavam sozinhos, à noite e também durante o dia. Esses casos não pouparam nem a capital São Luís, que também passou a ser sobrevoada pelos tais aparelhos, nome popular que os visitantes da região deram quando começaram a observar não somente luzes, mas também formas desses veículos aéreos. A população de diversas localidades maranhenses encontrava-se em pânico com os feixes de luz. O prefeito da cidade de Pinheiro, Manuel Paiva, chegou a confirmar que o fenômeno OVNI era real e queria comunicar ao Ministério da Aeronáutica após um desses veículos descer e sobrevoar a cidade a baixa altitude. A partir do modo iniciado no mês de julho de 77, na cidade de Viseu, fronteira com o Maranhão, o foco da atuação do fenômeno passou a ser o estado do Pará, fazendo vítimas até mesmo na capital Belém. As pessoas pararam de sair de suas casas após 18 horas. Passaram a se reunir nas mesmas casas e orar para tentar afugentar o fenômeno dos feixes luminosos. E respondiam, quando esses objetos desciam, a tiros de espingarda. Os homens eram atingidos principalmente na região do pescoço, enquanto as mulheres eram atingidas na região do tórax, próximo aos seios. Enquanto isso, as autoridades tentavam descredibilizar as testemunhas. O secretário de Segurança Pública do Estado do Pará, na época, Flávio Guedes de Araújo, chegou a declarar: essas pessoas devem tomar um calmante ou procurar um médico. Não há nenhuma luz. Na realidade, é só imaginação. Na cidade de Virgem de Nazaré, o
pânico foi tamanho que o prefeito José Idônio Favaz Soeiro enviou um ofício à Força Aérea Brasileira pedindo ajuda, o que também foi seguido pelo prefeito do município de Colares, Alfredo Bastos. A única médica da região, doutora Velaide Cecim, tentava atender a grande quantidade de pessoas que lotavam os postos médicos, alegando terem sido atingidas pelos tais feixes luminosos. Segundo palavras da própria doutora Velaide, eles eram recebidos por um feixe de luz que impedia que eles se movimentassem, qualquer parte do músculo, até para pedir socorro. A partir daí, a dor se tornava insuportável e eles eram tomados de profunda fraqueza, como se estivessem sendo dopados. A população começou a abandonar a cidade, que entrou em um processo de esvaziamento, e a ausência de pescadores trouxe também a fome e a falta de alimentos. Até mesmo o único delegado do município havia fugido com medo. Porém, a médica, valente doutora Velaide, continuou atendendo a população. A partir desse momento, uma equipe da aeronáutica foi destacada ao local para verificar o que estava ocorrendo e tentar restaurar a ordem. Em outubro de 77, com o apoio do prefeito de Colares, Alfredo Bastos, e do vereador Manuel Costa, os militares da segunda seção, a seção A2 de inteligência da aeronáutica, foram até o local, comandados pelo coronel Camilo de Ferraz Barros, e estabeleceram-se na região. Um mês depois, a partir de novembro de 77, o comandante, o capitão na época, o Irangê Holanda, foi designado pelo comandante do 1º Comar, brigadeiro Protásio Lopes de Oliveira, para comandar o que ele batizou de Operação Prato, uma clara referência aos discos voadores, embora ele achasse que o que estava acontecendo na região não tinha nada de misterioso. Ele achava que tinha uma explicação trivial para tudo aquilo. A Marinha também se interessou pelo assunto, e o informe número 45, de 23 de novembro de 77, emitido pelo comando do 4º Distrito Naval, relatou que, a partir de 77, em abril, os jornais de Belém passaram a publicar várias notícias sobre esses OVNIs que estavam aterrorizando os estados do Pará e do Maranhão. Esse informe incluiu um mapa de localidades mais afetadas, um desenho do veículo aéreo mais avistado, que pode ser visto no slide, e um documento assinado pelo capitão de mar e guerra Paulo Fernando da Silva Souza. Possui como anexo um requerimento número 71 de 77, assinado por uma vereadora da Câmara Municipal de Maracanã, solicitando ao Estado-Maior das Forças Armadas em Brasília ajuda para investigar o fenômeno e que fossem tomadas providências. O comando da Operação Prato achava que aquilo tudo não se tratava de loucura da população, fenômenos naturais e coisas do tipo. Entretanto, um evento envolvendo o comandante Irangê Holanda, sua equipe e membros do antigo Serviço de Inteligência SNI mudou totalmente os rumos da operação. Um veículo aéreo de formato discoide, totalmente preto, com uma luz na parte de baixo, de tamanho estimado em 30 metros de diâmetro, ficou parado sobre a cabeça dos militares. A partir daquele momento, o capitão não tinha dúvidas de que se tratava de algo misterioso e desconhecido. Uma outra testemunha crível é a própria doutora Adelaide Cecim. Ela viu uma dessas aeronaves de perto. Segundo palavras da doutora Velaide, até aquele momento, mesmo atendido toda a enormidade de habitantes atacados, eu ainda duvidava que poderia ser alguma coisa que eu pudesse ver. A doutora Velaide viu em um final de tarde, ainda em plena luz do dia, um objeto voador cilíndrico, com uma janela panorâmica na qual haviam 2 seres, de pele escura e cabelos loiros. Nos relatórios elaborados pela operação da FAB, havia desenhos das aeronaves avistadas, 9 diferentes formas, dos mais variados tamanhos. Segundo o comandante da operação, foram feitas mais de 500 fotografias e 16 horas de filmagens em Super 8 e Super 16, incluindo 3 filmagens particulares da Holanda que ficaram de posse da aeronáutica. Segundo Holanda, algumas dessas fotos tiradas por ele e por sua equipe, haviam naves mães com saída e reentrada de objetos menores. O comandante disse que ficou de frente com uma aeronave no formato de uma bola de futebol americano, no comprimento de 100 metros, a uma distância de apenas 60 metros de distância. Ele estava diante de um prédio. Essa aeronave ficou parada na frente dos militares e eles fizeram filmagens e fotos desse fenômeno. Após comentar sobre essa filmagem e mostrá-la aos militares, em uma sessão especial, a Operação Prato foi finalmente encerrada, oficialmente encerrada. Em agosto de 97, após mais de 20 anos de silêncio, o comandante Holanda foi entrevistado pelos ufólogos Gevaé e Petit, revelando vários detalhes da operação. Em abril de 2009, a campanha da Comissão Brasileira de Ufólogos conseguiu liberar alguns documentos da Operação Prato. Entretanto, segundo o comandante da Operação Irangê Holanda, um relatório final foi enviado ao Estado-Maior da Aeronáutica, em Brasília, o qual ainda não foi integralmente liberado. Faço aqui um apelo à Força Aérea,
para que haja liberação integral ao povo brasileiro de todos os documentos da Operação Prato, incluindo fotografias e filmagens realizadas que nunca vieram a público. Durante as entrevistas concedidas em 97, o Irangê Holanda já declarou possuir informação de que a atuação desses veículos na Amazônia se estendia em faixas de leste a oeste, de Fortaleza até Manaus. De fato, quase 40 anos depois dos casos investigados no Pará, uma nova onda de fenômenos veio acontecer na Amazônia. E também seria investigado pelo governo. Trata-se de casos no estado do Acre, onde houve contatos próximos de indígenas da etnia Axaninca com fenômenos não identificados. Segundo relatos de indígenas, essas aeronaves começaram a sobrevoá-los a partir do ano de 2013. E as primeiras interações do Axaninca com fenômenos luminosos nos rios e florestas da região começou a acontecer de forma mais contundente a partir do dia 24 de julho de 2014, após a Copa do Mundo no Brasil, quando uma aeronave desceu na aldeia Alpiltia, Acre, fronteira com o Peru, disparou feixes luminosos nos índios que entraram em pânico e uma índia veio abortar por conta de uma queda. Esses índios, a liderança indígena enviou uma carta à FUNAI. A partir dessa carta da FUNAI, comentando sobre esse relato, dessa aeronave que teria descido na aldeia, uma aeronave cilíndrica e luminosa, a FUNAI começou o envolvimento com as Forças Armadas e também com o governo do estado do Acre. A aeronave desceu exatamente nesse terreiro dessa aldeia que está na foto. Os órgãos envolvidos numa investigação que começou a partir daí foram a FUNAI, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Acre. O delegado Marcelo Antônio Neme abriu um inquérito, então, chamado Inquérito 184-2014-4, para investigar se criminalmente havia algum crime sendo cometido por contra aquela sociedade, aquela comunidade indígena. Então, os policiais federais realizaram uma missão naquela aldeia, com base nesse inquérito. E também, no dia 20 de agosto, a FUNAI emitiu um relatório compilando as informações e distribuindo a diversos órgãos, incluindo as Forças Armadas e a ABIN. As lideranças das tribos indígenas relataram que esses objetos estavam visitando a aldeia a todo o tempo, de 18 até as 22 horas, o que acabou interrompendo a atividade de pesca. A Polícia Federal, então, realizou uma primeira missão. Um desses depoimentos dessa missão é de Paula Colares, doutora em antropologia, que filmou, junto com indígenas, um objeto descendo na aldeia de cores brancas, verdes e vermelhas. Os índios, nesse vídeo, começam a atirar de espingarda contra esse objeto, que então desiste de fazer sua investida e sobe na direção do horizonte. Esse vídeo está disponível e anexado nesse inquérito da Polícia Federal. O inquérito da Polícia Federal, então, foi finalizado, foi arquivado, por falta de indícios de que haveria sendo cometido um crime ali contra aquela população. Então, quem se manifestou foi o Ministério Público. O Ministério Público, então, se manifesta a partir de palavras da doutora antropóloga Carolina Comandulli, que estava na aldeia em janeiro de 2015 para participar de um encontro entre povos indígenas do Brasil e do Peru. Por volta das 21 horas, após o jantar, ela viu flashes luminosos sendo disparados no terreiro da aldeia. Ela achou estranho, porque não havia nuvens, o céu estava limpo. Ela então se preparou para dormir na casa do hoje atual prefeito da cidade de Marechal Thaumaturgo, que é a cidade mais próxima da aldeia, Isaac Pianco, hoje prefeito em segundo mandato. Na casa de Isaac, ela observou, quando estava preparando para dormir, uma luz esférica, entrando dentro da casa a cerca de meio metro do piso. Quando Paula achou que não era uma pessoa e viu de perto aquele fenômeno, ela ficou aterrorizada, só tentou se virar para o lado e tentar dormir, coisa que não conseguiu. Sem equipes e sem recursos para fazer uma missão na aldeia, a investigação do Ministério Público foi encerrada. Achando que o fenômeno tinha acabado, no ano de 2016, já numa tribo mais a sudeste, a campa Isolados do Envira, um objeto desceu. Havia um grupo de indígenas, esse objeto queimou todos os bicos das lanternas desses indígenas. O indígena atirou de espingarda, e esse objeto desferiu um feixe de luz que o deixou hospitalizado
e ele foi socorrido pelo indígena Ayrton, que está na foto, que é um professor da aldeia. Uma investigação minha liberou recentemente, em 2020, mais de 120 páginas de documentos oficiais dessas investigações e mais de 20 minutos de vídeos escolhidos pela Polícia Federal que estão disponíveis ao povo brasileiro. Esses fenômenos começaram no Peru, em Chulucanas, em 2001. Fenômenos que saíam e entravam do mar, saíam e entravam dos rios. Começaram a vir em direção a Pucallpa, em 2008, também no Peru. E vieram chegar no Acre, a partir de 2013. Em 2 tribos, pelo que sabemos. Mas sabemos também que, pela tendência dessa linha, pode ser que outras comunidades indígenas que estejam desamparadas pelos órgãos de proteção estejam sendo afetadas também. E respondendo a tiros de espingarda, e tomando esses feixes luminosos e não saber o que estava acontecendo. Por isso que o que o Jackson falou aqui é muito importante. Precisa falar desse assunto e conscientizar a população, conscientizar as pessoas que estão mais isoladas e necessitadas, os nossos povos isolados, ribeirinhos, indígenas, pescadores. Esses fenômenos ainda acontecem nos dias de hoje. E há locais em que esses fenômenos acontecem há décadas. A região da Serra da Beleza, em Valença, no Rio de Janeiro, é uma região pesquisada há décadas por pesquisadores. Lá, nessas regiões, acontecem fenômenos luminosos, presenciados pela família de Arnaldo, que eu agradeço a presença hoje, pai de 2 filhos, empresário, e que tem um respeito muito grande por esse fenômeno, porque ele convive desde criança com eles. A partir desse momento, eu faço aqui um juramento perante o Congresso Nacional e o povo brasileiro, prometendo relatar com toda a verdade um evento observado por mim por mais de 4 anos de visita a essa região. Pois creio que na qualidade de engenheiro, mestrando em física, professor e funcionário público federal, a credibilidade de minha pessoa e meu testemunho irão contribuir para despertar o interesse dos nossos congressistas e instituições de pesquisa sobre o assunto. No dia 10 de junho de 2021, às 18 horas e 47 minutos, uma enorme luz com cerca de 5 metros de diâmetro, cor e luminosidade parecida com ferro fundida, apareceu no topo do morro conhecido como Cruzeiro, onde Arnaldo construiu uma cruz de 13 metros em homenagem ao seu pai, já falecido. Nesse momento, parafrasei o comandante Holanda para descrever o que eu estava vendo. Era um sol na minha frente, um brilho muito grande, mas que você podia ficar fitando. Ela não te machucava a vista. Quando a luz diminuiu, peguei meu binóculo, que possuía zoom óptico suficiente, para me permitir observar detalhes do fenômeno a uma distância aproximada de 18 metros, ou seja, a mesma clareza e distância que eu observo muitos de vocês aqui hoje. No lugar daquela luz, havia seres humanoides, de altura estimada entre 3 e 5 metros de altura, de cor preta, opaca, cujos corpos eram fluidos como líquido e contido e capazes de flutuar. Luzes menores na mesma cor da luz original acompanhavam esses seres. Era possível ver que olhavam na minha direção, parecendo estar cientes da minha presença. Impactado diante do desconhecido, deixei cair no chão o binóculo que estava preparado para filmar com acessório de acoplamento. Então passei a filmar o fenômeno somente através de uma câmera semiprofissional, sem recurso de zoom. Gravação histórica com duração de vários minutos, mas de pouca qualidade, devido à distância estimada em 400 metros. Esse caso comprova a dificuldade de realizar um bom registro desses fenômenos devido à falha humana. E impõe a necessidade de uso de estações de registro automático. Por isso, nesse histórico dia de hoje, estamos inaugurando, nas terras do Arnaldo, que tem contribuído muito para esse assunto, cientificamente, deixando pesquisadores irem até o seu local, e hoje ele veio aqui se colocar disponível para o governo, para instituições de pesquisa federais, para as Forças Armadas, irem investigar os fenômenos na região. Agradeço muito ao Arnaldo, por favor, uma salva de palmas, se puderem, pela contribuição que ele vem dada a esse assunto. E para o povo brasileiro, as pessoas que quiserem visitar também a região. Finalizando já o discurso, hoje estamos inaugurando, na propriedade, o projeto de expansão da primeira estação de monitoramento desses fenômenos. Essa estação é composta por câmeras de última geração, motorizadas com alto zoom óptico, antenas de comunicação, painéis solares, capazes de detectar e gravar de forma automática fenômenos que apareçam na região. Em breve serão instalados diversos sensores para a coleta de dados dessas ocorrências, bem como software de rastreamento e inteligência artificial. Essa mesma metodologia um minuto para concluir, obrigado, por favor. Obrigado. Essa mesma metodologia já está sendo executada com maior verba de investimento na Universidade de Würzburg, na Alemanha, e pelo projeto Galileu em Harvard, nos Estados Unidos. É possível que em breve tenhamos a primeira imagem em alta resolução desses desconhecidos fenômenos obtida por uma instituição de pesquisa civil.
O fato desse caso relatado por mim, assim como outros menos impressionantes que pude observar, não descreverem luzes que vão e vêm em direção ao espaço, abre o leque de hipóteses para uma explicação ao fenômeno. Seriam fenômenos provenientes da própria Terra em uma realidade ou dimensão alternativa, ainda a ser desbravada pela física moderna? Seriam nós mesmos vindos do futuro? Ou seriam fenômenos que operam a partir de nossos mares e rios, conforme observado nos casos da Amazônia, e também por casos revelados pela Marinha Americana e pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos? São perguntas cuja resposta depende da coleta e análise de dados por instituições científicas. E, para isso, encerro a minha apresentação pedindo aos senadores que façam os esforços para que a abordagem de inteligência e segurança nacional já utilizada há décadas no Brasil e sem resultados aparentes, seja complementada por uma abordagem de fomento científico para estudo desses fenômenos que desperta a curiosidade de todos nós e tem potencial para transformar o mundo como conhecemos em termos culturais, antropológicos, sociológicos e tecnológicos. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua apresentação, senhor Rony Vernet, que é engenheiro eletrônico com especialização em automação industrial e telecomunicações. Eu imediatamente aqui já passo a palavra para a gente cumprir aqui o nosso cronograma direitinho para o senhor Geraldo Lemos Neto. Seja convidado, escolha a tribuna que o senhor gostaria de falar. Ele que é empresário do setor de investimentos imobiliários, corporativos, industriais, idealizador e dirigente da Casa de Chico Xavier e Pedro Leopoldo, próximo ali a Belo Horizonte, é escritor, palestrante e editor da Vinha da Luz, editora espírita. Então, muito obrigado aí pela sua presença, senhor Geraldo Lemos Neto. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Em nome de Deus, cumprimento esta Casa Parlamentar do Senado Federal do Brasil, na pessoa do nosso querido senador Eduardo Girão. Cumprimento senhoras e senhores presentes. E nossa participação será sobre a relação da espiritualidade e da ufologia. Eu peço licença para pedir à área técnica que nos coloque aqui a apresentação. Na verdade, a ufologia, que diz respeito a um tema específico, que é a pluralidade dos mundos habitados. Como que passa aqui? Ela está na história da humanidade há milhares de anos. Vamos ver que a busca para entender a nossa presença aqui na Terra, já desde a Índica Védica, na civilização indo-ariana, que floresceu por volta de 3.500 a.C., já tratava do tema. No zoroastrismo, a religião que surgiu na civilização da Pérsia, também chamada de mandaísmo ou parisismo, tinha como sua investigação a pluralidade dos mundos habitados. Baseada no monoteísmo, teve florescência no século VI a.C., pelo profeta Zaratustra, também chamado pelos gregos como Zoroastro. Entre 460 a.C. e 360 a.C., Demócrito ensinava a seus alunos, por volta do ano 400 a.C., sobre a possibilidade de uma grande diversidade de outros mundos habitáveis e sobre a possibilidade de vida neles. O filósofo Aristóteles, 384 a.C. a 322 a.C., foi outro
que discutiu sobre a pluralidade dos mundos habitados, mantendo acirrados debates com escolas que negavam o fato. E para os pitagóricos, todos os corpos celestes seriam habitados. Nos séculos 2 e 1 a.C., os druidas foram os povos de origem indo-europeia que habitavam extensas regiões da Europa pré-romana, notadamente nas Gálias e na Bretanha, e cujos sacerdotes, principais representantes do povo celta, tinham entre os seus ensinamentos a pluralidade dos mundos habitados e, por esta mesma razão, reverenciavam os céus. Mas é em Jesus de Nazaré, na Galileia de 2000 anos atrás, cuja palavra, registrada pelo apóstolo João Evangelista, não nos resta dúvida a respeito. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito. Na escola neoplatônica, vamos ver Lucrécio, 99 a 55 a.C., bem como Cláudio Ptolomeu, entre os anos 83 depois de Cristo e 161 depois de Cristo, afirmando que todo o universo visível não seria único. Outros estratos filosóficos posteriores tratavam também sobre a pluralidade dos mundos habitados. Nos discursos de Plutarco, de Cyrano de Bergerac, de Fontenelle, de Huygens, de Voltaire, de Emanuel Swedenborg, na Suécia, de Charles Bonnet, de Lambert, de Sanhanfe, de David Young, de De Fontaine e de Ponsard. Mas é no mais celebrado astrônomo francês do século XIX, Camille Flammarion, que o conceito de pluralidade dos mundos habitados atinge culminâncias. E ele publica inumeráveis obras especulando sobre o assunto, entre eles La pluralité des mondes habités e o livro conhecido como Urânia. Também no século XIX, o professor Léon Denisard Rivail, conhecido por nós por Allan Kardec, codifica a doutrina dos espíritos, que tem entre os seus 14 princípios fundamentais a pluralidade dos mundos habitados. No Livro dos Espíritos, publicado em 18 de abril de 1857 em Paris, ele pergunta aos espíritos superiores: todos os globos que circulam no espaço são habitados? E a resposta: sim. E o homem da terra está longe de ser, como supões, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Em seguida, ele comenta: Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo, a esses mundos há de ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recrearem às vistas. Aliás, nada há, nem em posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir à suposição de que ela goze de privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. Na pergunta seguinte, ele indaga: a constituição física dos diferentes globos é a mesma? E a resposta dos espíritos: não. Eles não se assemelham de forma alguma.
E depois, não sendo a mesma para todos a constituição física dos mundos, deve-se concluir que tenham organizações diferentes os seres que os habitam? E a resposta, sem dúvida, como entre vós os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Ele também aprofunda o assunto na questão 181 do Livro dos Espíritos. Os seres que habitam diferentes mundos têm corpos diferentes dos nossos e de acordo com as condições dos mundos em que habitam. Este envoltório, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza a que chegaram. Mais tarde, em 1864, ele publica o Evangelho segundo o Espiritismo em Paris. E, no seu preâmbulo sobre o assunto, está dito: do ensino dado pelos Espíritos, resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre os mundos há os em que os habitantes são ainda inferiores aos da terra, física e moralmente, outros da mesma categoria que o nosso, e outros ainda que lhes são mais ou menos superiores em todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que, nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Em outro livro dele, O Céu e o Inferno, ele vai comentar: a Terra não é mais que um ponto imperceptível e um dos planetas menos favorecidos quanto à habitabilidade. Também vai dizer, na página 40, ante esse quadro grandioso que povoa o universo, que dá a todas as coisas da criação um fim e uma razão de ser, quanto é pequena e mesquinha a doutrina que circunscreve a humanidade a um ponto imperceptível no espaço. No século XX, tivemos em Francisco Cândido Xavier, aqui no Brasil, o nosso abnegado médium, amigo e apóstolo do Cristo em tempos modernos, em diversas de suas obras, tais como as que estão mostradas, trechos que falam sobre civilizações extraterrestres. No livro de 1935, Cartas de uma Morta, a mãe dele vem nos contar sobre visitas que fez à civilização de Marte, também as que fez à civilização de Saturno. E o guia espiritual dela esclareceu-a: há mundos de todas as espécies, diversificados em sua natureza, mundos de dor, de ventura, de aprendizado, de luta, de regeneração. Os planetas que rolam no infinito constituem a família universal por excelência. Cada um deles comporta uma humanidade, irmã de todas as outras que vibram na imensidade. A respeito da civilização de Saturno, ela relatou: essas criaturas são altamente dotadas de sabedoria, inteligência e sensibilidade. Seus sentidos e percepções são muito superiores aos dos homens terrenos, e a preocupação máxima de sua existência é a intensificação do poder intelectual. Souberam eles dominar todos os elementos da natureza e aplicar sabiamente as suas leis. Com suas adaptações e continuados estudos, fizeram de Saturno uma das regiões privilegiadas do universo, onde as almas, desejosas de perfeição e beleza, estacionam
preparando-se para um glorioso futuro. Também a mãe de Chico Xavier relata a visita que faz a outro sistema estelar trino vizinho ao nosso sistema solar. No livro Cartas e Crônicas, de 1937, é o literato maranhense Humberto de Campos quem vai escrever por Chico Xavier. Há uma providência misericordiosa acompanhando os surtos evolutivos da Terra. O homem compreenderá então a necessidade de um imperativo de paz, solidário com o progresso espiritual dos outros mundos. E outras obras surgem pelas mãos de Chico Xavier. Em 1939, o livro de Emmanuel, A Caminho da Luz, onde Emmanuel nos relata: tomando o sol e os mundos nossos vizinhos como apartamentos de nosso edifício, reconheceremos que em derredor repontam edifícios em todas as direções. Nossa casa não é a mais humilde, mas inúmeras outras lhe superam as expressões de magnitude e beleza. Além de nossa edificação, salientam-se palácios e arranha-céus, como Betelgeuse, Arcturus, Antares, e muitas outras residências senhoriais, imponentes e belas, exibindo uma glória perante a qual todos os nossos valores se apagariam. Em nossa cidade interestelar, surpreendemos milhões de seres, milhões de lares, nas mais diversas dimensões e feitios, nos quais a vida e a experiência enxameiam vitoriosas. É neste livro também que se relata o degredo de um dos planetas que circunda a estrela binária, o sistema estelar binário de Capela, que começaram a vir para a Terra 12 mil anos atrás, entre 12 mil anos e 7 mil anos atrás. E Emmanuel escreveu: há muitos milênios, um dos planetas de Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingir a culminância de um dos seus extraordinários surtos evolutivos. Alguns milhões de seres rebeldes lá existiam, e uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade. As grandes comunidades diretoras do cosmo deliberaram então localizá-los aqui na Terra. E aí surgiram 4 grandes grupos étnicos exilados do sistema estelar de Capela aqui na Terra, a começar pelos arianos, que começaram há 12 mil anos atrás a habitar a região do Pamir. Depois, os hindus, eles se fundiram depois na civilização indo-védica, também conhecida como indo-europeia. Depois vieram os egípcios e, por último, os hebreus, todos eles como vindos de Capela. Também há visitas a Marte, relatadas pelo literato e membro da Academia Brasileira de Letras, Humberto de Campos, no livro Novas Mensagens, de 1940, no qual ele vai dizer uma coisa muito importante: todos os centros populacionais do planeta Marte sentem-se incomodados pelas influências nocivas da Terra, o único planeta de aura infeliz dentre as suas vizinhanças mais próximas. No livro O Consolador, Emmanuel, por Chico Xavier, em 1941, responde à questão de número 73. A pergunta: a humanidade terrestre é idêntica à de outros orbes? E a resposta foi a seguinte: nas expressões físicas, semelhante analogia é impossível em face das leis substanciais que regem a cada plano evolutivo.
Mas procuremos entender por humanidade a família espiritual de todas as criaturas que povoam o universo. E examinada a questão sob esse prisma, veremos a comunidade terrestre perfeitamente integrada com a coletividade universal. No livro Renúncia, de 1947, Emmanuel vai relatar o sistema estelar trino de Sírius, onde existe uma comunidade perfeitamente evoluída. Ele diz: seres alados iam e vinham, obedecendo a objetivos santificados, num trabalho de natureza superior, inacessível à compreensão dos terrícolas. Penetramos num templo de majestosas proporções, dominados por pensamentos intraduzíveis. Muito acima da nave radiosa, elevava-se uma torre translúcida, trabalhada em substância sólida e transparente, semelhante ao cristal, de cujo interior jorravam melodias harmoniosas. O santuário augusto era uma vasta colmeia de trabalho e oração. E a partir de 1958, o espírito de André Luiz, que é o cientista brasileiro Carlos Chagas, vai escrever o livro Evolução em Dois Mundos, no qual se diz: no fluido cósmico universal operam as inteligências gloriosas que formam impérios estelares, e no seio dessas formações assombrosas se estruturam a matéria, o espaço e o tempo, oferecendo campos gigantescos ao progresso de todos os seres. Em 1964, no livro Justiça Divina, é também Emmanuel quem vai dizer, na mensagem Ante os Mundos Superiores: não podemos aliar-nos do preço que a Terra pagará pela promoção. Abrindo as estradas do Espírito para essa era de luz, abracemos a vitória do bem, seja qual seja o nosso setor de ação. Obreiros da imortalidade, contemplaremos os habitantes da terra, elevando-se em direitura de outras plagas do universo. Esse é o nosso destino. E Chico Xavier, no programa Pinga Fogo da TV Tupi de São Paulo, disse, gravado e até hoje disponível no YouTube: e nós estamos no limiar de tempos novos em que a ciência descortinará para nós todos um futuro imenso diante do universo. Nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. Que Deus abençoe esta casa parlamentar e inspire os nossos senadores e toda a população brasileira para conhecer e buscar a verdade de que não estamos sozinhos no universo e que fazemos sim parte desta grande família universal. Muito obrigado.